Ok. Capítulo 2, a epífise. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Eu acho que a gente podia fazer a leitura de uma página e, a não ser que, sim, para frente a gente julgue melhor fazer por parágrafos, nesse iníciozinho aqui, essa parte, pelo menos, é mais tranquila, acho que a gente pode ler tudo e comentar em seguida, não é? Se alguém tem uma outra sugestão. Então, que a gente lia uma página e fazer o comentário? Conforme for o andamento. Porque Ok. mais para frente, pode ser que a gente tenha que parar mais aos bocados, né? Ok. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário inferior. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terreno. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Então, assim, já de início, né, a gente percebe que, depois daquela instrução toda do Alexandre, no capítulo anterior, né, mostrando para ele como era o trabalho do médium psicográfico, agora a atenção dele se voltou mais para o campo fisiológico, né, do próprio médium, tanto que ele fala aqui passou a observar o cérebro, né, Com mais detalhes, né? Com mais detalhes, e em especial a pineal, né? Ele fala que é uma glândula minúscula. E a pineal, assim, o tamanhozinho dela é o tamanho de uma semente de laranja, ela não pesa nem 500 miligramas. E a gente vai ver no decorrer do capítulo que quando ele fala aqui que os clássicos, né, os orientadores clássicos na medicina, basicamente atribuíam a ela a função de frenar, né, as energias sexuais até a puberdade, com o avançar da ciência, a gente vê que ela não pode ser vista como uma glândula restrita a essa questão de frenagem, né? Sim. Assim, a ciência, assim, pelo que a gente leu, a ciência não tem um conhecimento ainda muito complexo sobre a epífise, né? Eles supõem que tem uns poderes ainda mais ligados ao sistema de glândulas, mas assim ainda não conseguiram comprovar essas coisas tão complexas que é mostrado aqui no livro, né? Que estava mostrando que a epífise é muito mais importante do que a medicina daquela época e da atual diz, e que não fica apagada, como diz, né Aline?
E assim, como você falou, de 20, 30 anos para cá é que realmente o campo médico, né, de pesquisa e da ciência, é que realmente começou a estudar a epífise, né, a pineal. Porque nem nos cursos de medicina lá para trás nem sequer falavam da pineal, né? Então, quer dizer, é uma coisa relativamente nova, mas não tanto. Gilson, tem como você compartilhar aquela parte do slide que a gente colocou da história? Do PowerPoint? É. Sim, sim, só um minutinho. Tem sim. E assim, a gente vai ver pela pesquisa que havia mais estudo místico com relação à pineal, né? Dos hindus, e não só, do que mesmo esse estudo Tá todo mundo vendo? científico. Uhum. O problema é que o cérebro, ele, com a morte, ele para totalmente de funcionar, né? Agora, fazendo exame de imagem é que ele mostra. Vocês estão vendo? Sim, Eu não ouvi o que você falou. estou falando que o problema do cérebro é que com a morte ele cessa totalmente as funções dele. Então não tinha como ter muito estudo do cérebro com a pessoa morta. Agora, com os exames, né, a tomografia, a ressonância, é que eles conseguiram uma melhor visualização das funções do cérebro. Sim, até porque dissecação de cadáver era uma coisa proibida, né? E assim, e pela pesquisa também eu vi que em doentes assim já que para a ciência, para a medicina não tinham perspectiva de sobrevida, eles às vezes faziam desse paciente moribundo, já com o pé lá, com os 2 pés praticamente do outro lado, eles faziam pesquisas, eles abriam mesmo. Isso aí foi na Segunda Guerra, né? Essa questão do Hitler, da eugenia, da apuração da raça, né? Mas isso já era uma antes coisa da muito Segunda rápida, Guerra. porque tão logo eles abriam, o cérebro começava a morrer, então tinha que ser uma coisa muito rápida. Sim, sim, sim. Sim, mas mesmo antes, a gente vai ver aqui, como está no slide, na Idade Média, tem até depois uma gravura ilustrando isso. Eles acreditavam que a epífise ela produzia umas pedras, aí a gente já consegue fazer um link com os cristais de amatita, que até a doutora Marlene, tem 2 médicos também, salvo erro, Sérgio, eu acho, Oliveira. Eles falam sobre esses cristais. Então, já na Idade Média, eles acreditavam que a epífise produzia essas pedras e no estudo, na cabeça deles, essas pedrinhas comprimiam certas partes do cérebro, dando alterações várias em termos psiquiátricos. Daí que eles diziam que a pineal era produtora da pedra da loucura. Isso já ainda lá na Idade Média. É interessante isso, porque, como a gente falou antes, para a gente aqui, em termos científicos, é um estudo recente, até pela evolução dos meios de investigação. Mas eles já lá atrás, eles faziam alguma conexão já. Sim, alguma coisa. Agora, só uma pergunta aqui, né? Se pela doutrina espírita, pelos estudos, até por volta de 6, 7 anos, a criança tem um contato muito maior com o plano espiritual do que só no plano físico, né? Então, essa pineal que brilha na criança, né? A função dela seria realmente esse controle sexual ou ela brilha justamente para que tenha esse contato?
depois ela dá aquela baixa, e aí se você for médico, se você for se desenvolver, aí ela volta a essa qualidade de brilhar. Eu acho que, independentemente dessa questão da frenagem dos impulsos sexuais até a puberdade, que até a gente vai ver no capítulo que até os 14, né? E a gente sabe que até os 7 a criança está mais ligada lá do que aqui, porque ainda não completou o processo de reencarnação, correto? Certo. Aí a gente volta ao que eu falei no início. A pineal, ela não só brilha, não só trata dessa relação. Obviamente que nesse período até a completar a reencarnação, ela tem essa janela, né? Porque eles falam que a pineal ela é uma janela, né? Então, provavelmente, isso que você falou é o que ocorre. Até os 7 anos ela está mais ligada, digamos assim. Eu tenho a impressão, ou até de repente ver se eu caço essa semana, eu vi uma palestra, acho que é Sérgio mesmo, né? Que é o médico que estuda. O Sérgio, acho que é Sérgio Oliveira. E que ele falava justamente assim, nos estudos dele, né? E também com pesquisas com mentores, né? Do lugar onde ele estuda dentro, porque ele é um médico espírita, né? E porque ele estava falando que eles ainda estão desenvolvendo a questão dos estudos, mas o que eles acreditam é que realmente a pineal tem um elemento, funções, né? E é um elemento que vive em contato direto entre o mundo físico e o espiritual. Então, ela faz como se fosse um filtro, tanto dessa questão sexual também, como de acordo com cada um, né? Fazendo esse elo, né? E essa passagem maior ou menor das ideias espirituais. E depois de um certo período, sim, se a pessoa vai ser médium e tal, essas coisas também. Porque a gente vê, tá bom, a criança até 7, 8 anos, ela está aí completando o ciclo reencarnatório dela, né? Completando a reencarnação. Mas, até mais ou menos a adolescência, hoje um pouquinho mais à frente, com a questão hormonal, com tudo, ela ainda tem essa percepção do mundo espiritual bem grande. Tanto que é normal você ver adolescentes aí correndo para a casa espírita, correndo para isso, porque está vendo coisa, está ouvindo coisa, e depois que você dá um conhecimento a ele, aquilo para. Nem sempre ele se torna um médium. Sim. Então, quer dizer, essa pineal aí, ela tem talvez essa função também, não é simplesmente regular. Não, ela assim, a importância dela, assim, pelo que eu li, vai, assim, essa questão da frenagem dos impulsos sexuais é o mínimo. Tipo assim, a parte, tipo assim, é péssima. O que se sabia e o que mais ou menos as pessoas ligam, mas não é só. Porque, assim, até Descartes, ele fala que a pineal, nos estudos dele, seria a 7 da alma no corpo. Então, vai ao encontro que você falou, né? E o que está dizendo esse capítulo é justamente o que a Lina está dizendo, que a pineal é bem mais do que se pensa. Ele não é o trabalho simplesmente de como a Fernanda está falando, não é simplesmente o trabalho de fazer esse bloqueio, né? E mais do que se pensa, ela não fica estacionada como a medicina pensava, né? Sim. Eu acho que a partir do momento que os povos, né, antigos e as religiões colocam que a epífise era o olho de Shiva, na Índia, né, é considerado o terceiro olho. E para o budismo, né, a flor de lótus.
você vê que todos esses sincretismos aí, eles levam a uma mesma dedução, né? A importância dela dentro desse contexto, dessa ligação, né, entre o religioso e o humano, né, dentro do corpo físico. Então, eu acho que essa sintonia entre epífise e plano espiritual, eu acho que isso aí já está mais do que... Quem sabe ela é justamente a centelha divina. Exato, mas o que Está aí fala... para te regular. O que fala justamente esse médico, que vocês devem ter visto a palestra dele, é que a medicina atual teve que primeiro vencer esse preconceito, né? Porque tudo que se misturava com qualquer ideia mística, a medicina oficial se recusava a estudar. Sim. Até uns teimosos começarem a correr atrás e mostrar de que existe um elo de estudo racional, se a gente pode dizer, se pode usar essa palavra. Mas era bloqueado porque, assim, que eles não conseguiam explicar ou entender pela falta de conhecimento. Sim, entendeu? sim. Que era bloqueado. Um certo preconceito também. Gilson, faz favor, só para ilustrar, Diga. coloca aquela imagem do slide 3. Ok. Que é interessante justamente, é uma tela do pintor, e ele retrata justamente aquela questão da pedra, deles retirarem eles estão ali, não sei se dá para ver bem a figura, que ficou um pouco pequena. Não, tá legal. Você vê ali a criatura com um funil na cabeça, deve ser para ver se vinha alguma inspiração divina para ele extrair a pedra da pineal do coitado que estava ali sentado. Tem também isso que a Rosângela falou, Gilson, nos hindus e tudo, tem também no slide. Você pode passar só para a gente mostrar? Você sabe qual eu volto? Não, eu acho que é depois desse. Aqui. Isso, partido 4. Aí vem falando, né, da lenda hindu, que a esposa de Shiva cobriu os olhos. É interessante essa lenda deles. Sim. Que os seres humanos possuem um terceiro olho ou um corpo místico. É o que a Rosângela falou, que provê uma espécie de janela para a sua vida espiritual e a chave para os seus poderes mentais. Pode passar para o outro. Aí a gente volta na que a gente comentou até no outro capítulo, né? Da questão da produção da melatonina durante o sono. O budismo, eles recomendam até meditar entre 2 e 4 da manhã, Sim. que é o horário de maior produção da melatonina. Da manhã eu medito. Bem? Oi? Eu sempre estou meditando entre 2 e 4 da manhã. Eu também. Meditando ou eu estou meio deitando. Eu medito que eu entro até em alfa. E vamos embora. Aí, a título de curiosidade, como a gente estava falando dessa questão do pouco conhecimento com relação à epífise, no slide seguinte, a gente colocou que a gente pesquisou e viu que o primeiro trabalho científico, voltando lá àquela questão da pedra da loucura, né, que relacionou a pineal com qualquer transtorno mental, data de 1880. Porque realmente a pineal
ela produz mesmo essas pedrinhas, né? Que a gente acredita, eu acredito que sejam os cristais de apatita. Eu falei amatita, mas é apatita. Só corrigindo. Só que também tem pesquisadores agora atuais, acho que é o Márcio ou Marcos Bastos, que eu li, ele faz um trabalho com médiums e ele faz ressonâncias para ver como é que a pineal está de luminosidade, digamos assim. E é interessante porque, após o trabalho mediúnico, ele nota essa diferença dos médiuns para os que não são médiuns, né, em atividade. Muito legal. E fala também aqui que todos nós sofremos, a partir de um determinado período da nossa vida, uma calcificação da pineal. Ela vai se calcificando. Por falta de uso? Não. É questão mesmo orgânica, né, gente? Sim. Parece Mas que aí... Porque não significa que ela pare de funcionar. A gente tem calcificações, mas ela funciona até o termo da nossa vida física. Ah, tá. Porque a gente vai ver mais para frente que essa questão da pineal ela está relacionada com várias coisas, com a produção da melatonina, com a própria questão de cromossomos. sim. A baixa melatonina, em doenças como a depressão, já tem estudos, vocês devem saber melhor que eu, que a perda do sono, por exemplo, a pessoa depressiva tem alteração de sono, né? E outras patologias também. Isso está ligado à baixa produção da melatonina. Então, já tem estudos, já tem tratamento a nível de depressão que usa desses conhecimentos para tratar o paciente. Desculpa, Gilson. Não, é isso mesmo que ela está falando. É porque, na verdade, é isso que fala desde o início do texto, né? A pineal continua fazendo a regulagem hormonal, né? Também, né? Também, exato. Também. E todos esses problemas essas patologias que fazem alterações de sonos e de humor, né? O que eles fazem de tratamento de uma certa maneira, é estimular até essa corrente mesmo de energia, né? Mas que não cientificamente ainda é de estudo ainda tem para muito muita... caminho, né, para se andar. Exato. E a gente vê, por exemplo, a pineal é uma glândula, né, pequena. E a melatonina que ela produz, ela vai, através do líquido, corrija se eu estiver errada, ela vai para o corpo inteiro. A melatonina da pineal, ela vai para todo o nosso organismo, diferentemente da melatonina que é produzida pelo intestino, que é um órgão grande, Sim. mas que tem ali um encaminhamento mais restrito. Então, a gente vê, né, também outra importância da pineal, né? É porque a melatonina da pineal é estimulante celular, né? Sim. E é interessante que ele fala aqui, né? E até então, isso que a gente vem falando desde o início. Ele chegou à conclusão de que realmente a epifise não é só uma glândula de frenagem. Ela vai muito além. A gente hoje conhece alguma coisa, mas
vai muito além só dessa função, né? Digamos assim. E é interessante que, assim, na época que foi publicado esse livro, né, eu acho que não dava nem para André Luiz dar uma coisa tão ampla, porque eu acho que ia ficar ainda, talvez, mais místico ainda, né? Porque nessas poucas coisas que ele estava falando, os assuntos já são bastante profundos, né? E a medicina não acompanhava. E não acompanha ainda, né? Imagina aquela época, né? Exato. Voltamos para o texto, continuamos aqui. Tá muito chato, a gente muda aqui o... Não, tá ótimo. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio... Espera aí, Aline. Tem que voltar. Tá. Deixa. Vai, aqui. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar no fim do serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor ficava de não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentou. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. Peraí, deixa eu pontuar direito. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, esforços criadores. E, em seguida, continua a funcionar no mais avançado laboratório de elementos físicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde o segredo. Os psicólogos vulgares ignoram. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo ser espiritual pré-existente, a epífise parece construir o freio às manifestações do cérebro. Entretanto, há que retificar a observação. Acho que a gente podia dar uma paradinha aí. Né? Sim. Depois ele vai entrar em outra parte. Bom, aqui está mostrando o desconhecimento que se tinha na época, né? E que aumentou agora com a parte médica, né? Com um estudo maior disso. E em caminho, né, a psicologia também tomou carona dos conhecimentos médicos, né, sobre a pineal. E sobre a influência, né, dela no ritmo emocional, né, das pessoas. E no caso ele está falando aqui de Freud, né, mas depois muitos estudos foram cruzados com os estudos de Jung também, né, mostrando essa parte que facilita mais o entendimento da influência da pineal no organismo humano, né? E ele volta a falar naquilo que já disse anteriormente, né? É interessante quando ele fala de Freud aqui, interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Tudo a gente tem que ter disciplina, né? Aqui Freud falava muito dessa questão da libido e assim,
como tudo na vida, se a gente não tiver um bom senso, digamos assim, como a questão sexual, do desregramento sexual, desregramento com comida, com o que quer que seja, isso tudo vem ao encontro dessa indisciplina que Freud fala, né? Que a gente tem, porque a gente descamba para um lado às vezes e na maioria das vezes quase não se consegue voltar, né? Sim, não consegue retornar. Vai seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Não, podemos seguir. Aos 14 anos aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Que representava controle, é fonte criadora e válvula de escapamento. Aí começa o perigo, né? A glândula pineal reajusta seu conserto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época e reaparecem sob os fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Só um minutinho, Aline. Eu acho que a gente pode olhar aqui do jeito que ele fala, né? Porque a Pinel começa a fazer como se fosse, como ele diz aqui, uma leitura do inventário das outras experiências tidas, né? Em outras vidas. E aí eu vejo aí muito a importância da educação dos pais, né? A importância dos pais na questão de limites, de controles, de disciplina, não é? Porque pelo que mostra aqui também, é uma ação física do organismo e como faz também esse equilíbrio físico e mental, eu acho que ajuda muito a ideia que se teve nesse período de desconhecimento da criança, né? Como criança numa encarnação, né? De não lembrar, de ainda ser influenciado pelo meio. Eu acho que mostra aqui bastante a influência da educação. O que vocês acham? Talvez, né? Mas dependendo do que ela traga aí de lembranças, a educação dos pais talvez não vá. Será que não causa nenhum tipo de limite? Será que não ajuda a ter alguma espécie de limite para quem, de repente, poderia não ter controle? Talvez, Gilson, talvez. Mas, sei lá, de repente, a intensidade que isso vem, como outras. Porque a gente tem que pensar o seguinte, de todas as energias que circulam no corpo humano, a mais forte e ainda incontrolável é justamente a energia criadora, né? Então, de repente, o que você traz na sua bagagem, talvez os pais possam lhe ajudar um pouco, mas o distúrbio dela vai muito do que você tem com a sua bagagem, né? E o que tem que resgatar com isso, né? O que tem que resgatar com isso? Como todo o resto, né? Bom, não é só isso, né? Eu acho que aí entra, não sei o que vocês acham, mas acho que entra muito aquele caso do garoto que tinha pais espíritas e tudo, e chega no momento da vida dele, né, quando ele já está grande, né, já deixou até de ser adolescente, que ele entra num roubo, né? E eles invadem uma casa e tudo, e ele com uma
na mão, deram uma arma para ele, e ele se vê com uma arma apontada para a cabeça de uma pessoa. E ele simplesmente não atira. E ele é preso, né, do grupo, ele é preso e o pai fica desesperado com todo o conhecimento que ele deu para ele, tudo que ele aprendeu na evangelização e tudo. O pai até se afasta da casa espírita por causa disso. E um dia, o grupo insistindo, ele retorna à reunião mediúnica. E lá, no final da reunião, o mentor se manifesta e o parabeniza. Aí ele fica apavorado. Ele falou, mas com tudo que eu estou vivendo, está me parabenizando por quê? Aí o espírito relata, né, que o filho dele era um serial killer, que em outras encarnações matava por matar. Dava vontade nele, ele ia e matava. Então, que ele veio nessa encarnação para ter aquela orientação religiosa, para conviver com eles e ter essa experiência para ver até onde ele iria. E quando o pai, depois dessa revelação, né, resolve visitá-lo no presídio, que ainda não tinha ido até aquele momento, quando ele entra, que ele vê o pai, ele começa a chorar, ele se joga no chão de joelhos aos pés do pai e fala com ele, pai, eu não sei o que me deu, pai, mas eu com aquela arma na mão, a única coisa que eu lembrava era das coisas que você me falava, então eu não tive coragem de fazer nada. Isso que vai também, né, até aqui dentro da Plema, aquele livro do, como é que chama? Esqueço. Juliano. Do Juliano. É. E o Juliano é um rapaz que, aqui de pertinho da gente, né, e ele escreveu um livro já dentro da cadeia, ele também é filho de pais espíritas, também evangelizado, com outros irmãos também, todos certinho. E um dia a Polícia Federal para na porta da casa deles e leva o Juliano preso, né? Que é o nome fictício que ele usa no livro. Nós conhecemos os pais dele e tal, leva ele preso, foi um choque para todo mundo e tal. E depois, agora, de um tempo já, no presídio, ele escreve esse livro. O Voo é o segundo. Não, é o segundo. O primeiro, como é que chama? A prisão da gaivota, alguma coisa assim. Da gaivota. Depois tem o Voo da gaivota, né? Uhum. Então, ele escreve e ele conta que ele tem uma doença, né? Que vem dentro disso aqui, que ele tem um problema de pedofilia, essa coisa toda, de imagens e tudo, o computador dele era cheio de coisa. E ele sabe que a doença dele não tem cura. Que ele está controlado porque ele está dentro de um presídio, que ele não faz nem questão de sair de lá. Né? E ele vem hoje auxiliando, dando aula, né, sobre a doutrina espírita e tudo para as pessoas. Quer dizer, mas ele conseguiu essa consciência através de tudo que ele teve. Ele conseguiu controlar os instintos dele? Não. Está controlado agora porque ele está dentro de uma cadeia, ele não tem acesso a essas coisas. Né? Mas ele, no livro, ele diz claramente, se eu sair daqui, ele não diz qual é o problema dele, mas ele falou, eu sei que o meu problema não tem cura, eu faço tratamento médico, eu faço tratamento com psicólogo e tudo, mas eu sei que o que eu tenho não tem cura, depende eu conseguir dominar. Então é mais fácil eu ficar aqui dentro, porque aqui eu vou conseguir dominar, porque eu não tenho acesso a essas coisas. E eu que convivi com ele diretamente, era um garoto, né, um adolescente na nossa época, né, mas que tinha assim, um carinho, uma dedicação, uma amorosidade que você jamais desconfiaria, como os pais não desconfiaram, ninguém desconfiaria desse problema dele. Caramba. O livro é até muito bonito, mas
eu não sei, eu gosto de ler esse tipo de livro que você conhece as pessoas, né, para ver a história e tal. Mas, assim, então a gente vê o quanto é realmente uma situação difícil de você dominar. Por mais conhecimento que você tem. Conhecimento é uma coisa, a prática é completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Na teoria, na prática, a teoria é outra, né? É complexo, né? Mas a gente vê também aí o trabalho da espiritualidade, porque dentro do presídio ele criou uma biblioteca, tanto que nós mesmo doamos livros para a biblioteca do presídio. Ele criou uma biblioteca que tinha livros comuns e livros espíritas. Ele começou a atender os amigos, né? Os companheiros de prisão com ele. Ele criou uma evangelização. Ele criou um evangelho, diríamos assim, né? Na nossa língua, né? Dentro, e com isso foi se formando um círculo de religiosidade, de amizade, de entendimento, tudo que foi tudo desenvolvido por ele. Inclusive, ele fala que, por conta disso, ele é uma pessoa respeitada no presídio. Diferente de outros que usam da violência para ser respeitado, ele não. Ele usou o conhecimento espírita. Tanto que, quando a mãe dele foi visitá-lo pela primeira vez, ele conta isso no livro também, e ela também conta, porque a única coisa que ela levou de presente para ele foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E foi o pontapé inicial para se montar uma biblioteca lá dentro. Então, a gente vê o quanto a criação faz a diferença, mas às vezes não é tudo. Ok. Mas às vezes não é para ser tudo mesmo, porque eles precisam trabalhar. Mas é isso que eu ia falar. Às vezes, como que a espiritualidade age, né? De um lugar tão inóspito, sim, como é um presídio, o trabalho de uma pessoa, né? Que está ali para resgatar. Também. Né? Também, né? Então, assim, ele além dele resgatar o dele, ele ajuda os outros, né? Sim. E os pais dele passaram por momentos terríveis. O pai dele sempre teve problema de coração, já tinha sido até operado e tudo. Eles tiveram que vender a casa deles no bairro que eles moravam. Eles tiveram que, assim, descartar a maioria dos vínculos que eles tinham lá, né? Porque eles foram totalmente hostilizados no bairro. As pessoas não aceitavam de jeito nenhum o que aconteceu com o filho dele. Mas esse rapaz ainda está preso? Não, ele pegou, acho que na época, não sei se foi 16 anos, eu ainda estava em Volta Redonda, já vou para 20 anos aqui, quer dizer, ninguém cumpre 100% da pena, quer dizer, ele já saiu há algum tempo. Mas até 2008, 2010, ele já estava preso. Então, porque foi quando ele lançou o segundo livro. Mas aí bate o tempo, né? Mas hoje, em 2023, ele já saiu, já tem um bom tempo. Acabou, eu parei de fazer humanizar, não tive mais contato com os pais dele. Não tem mais, né? Tomara que ele consiga estar em controle, né? Uma história bonita, né? Mas como ele falou que ele não fazia questão de sair de lá, porque lá ele estava controlado, sim. Tomara que ele tenha conseguido. Com certeza. Mas essas histórias são bacanas a gente ouvir, até para a gente mesmo, porque a gente, às vezes, se cobra uma transformação e nós não estamos... A gente quer uma transformação galopante. E como disse a página inicial, não vai acontecer. Né? E isso a gente começa a... Uma vez eu conversando com a doutora Alessandra, uma psiquiatra,
Uma das primeiras perguntas que ela me fez se eu era espírita. Aí eu falei com ela que não e tal. Na época eu nem sonhava que um dia eu seria espírita. E aí ela falou, não, porque o pior paciente para você cuidar são os espíritas. Porque eles têm uma culpa. Eles transformam as coisas em culpa pelos estudos dele, que é às vezes difícil para a gente tirar essa culpa deles. Ela me falou isso. Uma vez ela falou isso, foi uma das primeiras perguntas que ela me fez quando eu fui conversar. Não sei se é pela maneira que eu fui conversando com ela, né, contando algumas coisas. Ela logo me fez essa pergunta. Ela não está mais em Valença, não, né? Não, Acho que não. ela atendia ali na Rua do Bispo. Isso, lá embaixo. Acho que quem quiser ter mais noção sobre isso, né? É só pegar a irmã Stufo, né? Peraí que eu tenho que tomar um remédio, que eu já sou muito imensa. Porque ela traz nos livros dela, né, principalmente no Reforma Íntima Sem Martírio, exatamente isso, né? Essa culpa que as pessoas trazem que tem fundamento em vidas anteriores. Porque, como ela coloca lá, você vem errando, e você chega num ponto encarnatório que você acha que você vai errar, que você vai falir de novo naquele ponto, mesmo tendo o véu do esquecimento. Mesmo você começa a se achar que você não presta e não merece. Sim, mas é exatamente essa a mensagem dela. Você não merece. Exatamente isso que acontece com a gente, né? A gente tem consciência de que a gente tem uma vida ótima, que está tudo muito bem, mas o que a gente reclama de tudo, né? E a gente tem a consciência que a gente não tem o direito de reclamar da vida que a gente tem, porque a gente tem uma vida ótima, mas mesmo assim a gente reclama. Mas até existe uma coisa engraçada. Eu observo isso em algumas pessoas. A pessoa não espírita, não é geral não, tá, gente? Não tem nenhum percentual nisso, mas eu observo isso. A pessoa não espírita, quando acontece uma coisa com ela, ruim, ela logo vem com aquele pensamento, por que eu mereço isso? Por que eu estou sofrendo com isso? Por que eu não merecia isso e tudo? Mas o espírita já é o contrário. Quando acontece uma coisa boa na vida dele, ele já põe um pé para trás. Opa! Eu não mereço isso. Então, vai vir uma bomba grande atrás disso. Exato. É engraçado isso, porque eu já observei isso em várias pessoas espíritas, assim, até como vocês aqui, né, que são espíritas de muitos anos, de criança e tudo. Então, toda vez que acontece uma coisa boa, já fica no alerta, porque vai vir um troço muito ruim aí atrás. Porque eu não mereço essa coisa boa, porque eu não sou boa o suficiente. Né? Sofre com a felicidade, né? Acaba sendo também um mecanismo de defesa, né? Porque se acontecer alguma coisa não muito boa, a pessoa já está preparada para o pior. Então, o menos bom, né? Aí, é uma defesa. Quando você começa a se preparar para a coisa pior que pode vir, você estraga o seu prazer de viver naquela coisa boa. Sim, mas para muitas pessoas é o mecanismo de defesa delas, né? Muita gente também pensa que, como esse mundo está como a gente vive num mundo tenebroso, né? Só de coisas ruins. Só de coisas ruins, eu não tenho direito de me sentir feliz. É verdade. Tem tanta gente passando fome, né? Passando necessidade, por que eu vou estar aqui rindo? Sim, é verdade. E isso aí gera um círculo vicioso, né? Porque se você tem essa sensação de que você não é merecedor, veio uma coisa boa, que vem uma coisa ruim, e você fica vibrando em cima daquela coisa ruim que vem, as coisas ruins vêm. Porque a sintonia vai se ligar com o quê? Com espíritos que realmente vão propiciar aquela coisa ruim. Às vezes não aquilo que você acha,
mas alguma coisa que vai atrair, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sei, a gente tem que observar que você tem momentos ruins e momentos bons. Sim. O meio é todo morno. Nem coisa boa, nem coisa ruim te acontecendo. Tá morno. De repente, vem uma carga negativa, mas de repente vem uma positiva também. Mas o resto do dia é um marasmo. Mas você vê que tem muita gente que reclama. Poxa, para mim só acontece coisa ruim. Claro, você só vibra na Porque coisa está ruim. vibrando o tempo todo em coisa ruim, então não tem para onde correr, né? E também é a visão de cada um, né? Porque às vezes é o ponto de vista. Porque tem muita gente também que vive fora da realidade, né? Também. Sim, sim. Não, e às vezes o que você está achando que é uma coisa ruim, realmente não é uma coisa boa. Mas é o que a espiritualidade está te mostrando para você trabalhar em você, com outras pessoas, não é? Você não está naquele ambiente ou vivendo aquilo ali à toa. Você tem que tentar extrair dali algum aprendizado. Isso às vezes a gente vê em casais em pé de guerra, né? Que vivem uma desestrutura. Quando um vem para o outro com uma palavra de carinho, o outro já vira. O que você está querendo? O que você tem? O que você tem? Quanto você quer? O que você fez de Ou errado? fosse uma flor diferente. E fez alguma coisa muito ruim. É verdade. Às vezes você não dá chance ao outro de pensar em se redimir, você já vai com pedra na mão. Isso em tudo. Eu agora estou vivendo uma situação dessa, por exemplo, no meu local de trabalho. Houve uma troca de horários lá e para tudo, de entrada, de saída, de café, de almoço, de tudo. E colocaram 2 pessoas para tomarem café juntas. Tem uma delas que está se recusando a tomar café com a outra. Ah, não, eu já aturo o tempo todo, pelo menos no café eu não quero. Aí outro dia, por um acaso, estava lá pela cozinha, fora do meu horário de café, e estou observando. Uma sentada na ponta da mesa, a outra na lateral, e a outra, uma outra moça na outra ponta. A da lateral, conversando, ela não olhava no rosto da que estava aqui. E aqui, querendo entrar na conversa, só levava patada. Gente, é um horário. Esquece o serviço, esquece suas mãos. E o que mais me intriga nisso tudo, a Rosângela sabe disso, é que a pessoa que estava fazendo essa grosseria toda e tal, é uma pessoa que se considera um espírito superior, um espírito que já está aí na 5ª dimensão, como ela diz. Aí você fica pensando... Ele está fazendo o que aqui ainda, então? Pois é, menina. Outro dia ela até ia levar lá um pêndulo, que ela vê em que dimensão que você está. Aí eu falei com a outra colega, falei, eu não quero fazer isso aí, não. Quero não, porque vai descobrir que eu ainda estou na primeira dimensão. Se ela está na 5ª, é melhor continuar na primeira aqui, que eu tenho certeza que está melhor. Né? Então, são coisas desse tipo. Você não se dá a chance do outro se mostrar diferente. Isso em todos os lugares, né? Infelizmente. Sim, às vezes no trabalho, na família, no grupo de amigos, até no grupo espírita, né? Em todos os lugares que você vai, acontece isso. O negócio é o teu limite, né? E que limite é esse? Exato, esse é o limite, né? Esse é o limite. Que limite é esse? Descobrir o limite é complicado, porque é a mesma coisa de que você decidir, né? Até quando lutar ou até quando aceitar, não é? Porque tem aquela questão, né? A frase que a gente ouve muito. Ah, você não tem o que você quer, você tem o que você necessita. Ou a espiritualidade, ou Deus, sei lá, né? De acordo com a crença de cada um, traz o que você necessita, né? E então, ao mesmo tempo,
a lei do progresso faz com que você também estude, que você busque a tua melhoria em um monte de campos, não só profissional, emocional, enfim. E o negócio é você saber qual é essa linha, né? É igual a questão da casa espírita, né? O que mais você ouve falar na casa espírita é sobre o milindre, né? E a pessoa que, teoricamente, age daquela forma, né, e que o outro vai se sentir melindrado, ele se coloca num patamar tal que aquele que está, teoricamente, melindrado, ele se sente mal com aquilo, né? Ele se sente a culpa e tudo. Mas, às vezes, não é milindre dele, o outro está ofendendo ele. Eu não estou melindrada, o outro me ofendeu. Porque há maneiras e maneiras de você se posicionar na coisa. Então, eu acho que você está fazendo uma coisa errada. Eu chego para você e falo, fulano, você está fazendo isso assim, assim, olha, você não acha que está fora da doutrina? Aí a pessoa vem com pedras para sua mão, na mão, para o seu lado, te jogando pedras, você fala, então tá bom, você não quer mudar, não dá, eu não quero mais ir a ele então. E a outra começa, a outra pessoa então, que te ofendeu daquela forma, porque não quer admitir que está errado, ela se posiciona num ponto tal que você fala, pô, será que eu estou melindrado mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? E a mesma coisa acontece do outro jeito. Claro, há pessoas que se melindram à toa, você não pode falar nada. Eu lembro de um caso, a pessoa já até desencarnou, ela entrou para o centro e já foi direto para a reunião mediúnica, para dar passe, essa coisa toda. Aí nós conversamos com ela disse que não precisava de estudo, porque ela já sabia tudo, que a mediunidade dela era igual a do Chico, então ela precisava estudar, né? Que não sei o quê. Aí citou até algumas passagens do filme do Chico, que ela faria a mesma coisa e tal. Aí tá bom. Quando ela começou a dar passe com a gente, ela fazia uma coisa que a gente sabe que não deve ser feito, né? Que é passar a mão na pessoa que você está dando passe, né? Você não encosta a sua mão na pessoa, até porque se você pega uma pessoa aí que tem toque, né? Você toca nela, ela pode não gostar. Hoje, com esse monte de autistas aí, as crianças autistas não gostam de ser tocadas, né? E a questão também, né, sexual da coisa, né? Que tudo vai para esse lado. Aí o Lindomar falou, não, deixa que dessa vez eu converso com ela. Chamou, ele é realmente muito educado para falar as coisas e tudo. Aí ele abraçou ela, foi conversando com ela, levou para uma salinha para falar com ela separado. Ela nunca mais voltou no centro. Porque ela aprendeu a dar passo desse jeito e ela não ia mudar. Pronto, acabou. Aí você vê o milindre da pessoa, né? Mas diferente, ou seja, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não vou mudar, pronto, acabou. Diferente de outros casos, que é ofensa, quer dizer, então é complicado, muito complicado isso. Mas tem muita gente que não vai também admitir que está errado. Não, é justamente quando é o ofensor. É a pessoa que ofende. É esse que atira as pedras. Sim, ele sente no direito de ficar melindrado. E as pessoas, às vezes, elas não querem nem dialogar para tentar reverter a posição e a ideia da outra. Porque se eu tenho certeza do que eu estou falando, que eu estou certa, eu vou usar o meu argumento para tentar convencer o outro. Mas em alguns casos, nem isso acontece. A pessoa simplesmente diz que não é mais assim, que acabou e tudo mais, e não tem diálogo. Então, complica mais a situação ainda. Isso em tudo, né, gente? Às vezes na família, a gente sabe essa situação familiar que a gente leva, tem pessoas da família que você tem super afinidade, mas tem pessoas da família que você não quer nem ver pintada a ouro. E é complicado isso. É o que eu falo. Eu, por exemplo, me dou muito bem com a minha cunhada. Quanto mais distante for a gente falando, poucas vezes pelo WhatsApp já está de bom tamanho.
Assim mesmo, é bom dia, boa tarde, você foi aqui, foi ali, acabou. Né? Não me dou bem com ela, não dou mal, não. Desde que ela esteja Uma Longe encarnação de mim. de diferença. Quero vencer isso? Não sei. Né? Vamos deixar para a próxima. Agora já está bom tolerar pelo WhatsApp. Vamos lá, gente. voltando. Voltando para a pineal. Ou seja, a gente não tem controle muito, né? Não, não tem, né, de nada. Primeiro que a gente não se conhece, né? Para a gente almejar ter um mínimo de controle sobre alguma coisa, a gente tem que conhecer minimamente. Sim. A gente tenta, né? A gente já consegue identificar algumas coisas que a gente tenta melhorar, mas se a gente não se conhece, é difícil a gente obter o mínimo de controle nesse tipo de situação, né? Sim. Mais complicado. Sim. E a gente abre a pineal aí para receber a influência dos irmãozinhos, que estão doidos para detonar todas as partes. A gente sintoniza com a galera. A galera. Vamos lá. Sim. Tendo o intervalo que impuseram a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela, a pineal, preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência. Exatamente. Na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma. E deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de... Peraí, comigo é. E deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Você dá uma parada, né? Isso resume tudo lá para cima, né? E não só essa questão da espiritual, né? Mas também das emoções, né? Sim. Das quê? Das emoções. Das emoções. Ok. A gente é comandado, não sei, entre aspas, né? Por uma glândula, né? Sim. Por um hormônio. O tamanhozinho da semente de laranja. É uma química. A importância dela vai mais do que o tamanho dela. Sim. Como é que Deus é perfeito, né? Criou a máquina humana, do corpo humano, e não funcionaria se não tivesse a questão do espírito, né? Sim. Como tudo, né? A cadeia alimentar aí, né? Você vê como uma espécie vai dependendo da outra e regula a existência da outra. A existência da outra, né? Porque, se for, por exemplo, as pessoas odeiam cobra. Lagartixa. Não, lagartixa não entra na história, Loli. Presta atenção. Isso é um animal que não faz parte da cadeia. Se você tem uma cobra, você odeia a cobra, então vamos matar todas as cobras, você vai ter uma proliferação de ratos absurda. Né? A gambá com o escorpião. Sim, sim. Né? Então você vai vendo a necessidade de um e de outro, o próprio ser humano, gente. Eu só não sei, até hoje não consegui descobrir qual a necessidade da tal da barata. Eu também já me perguntei isso. Todo mundo fala, como eu também não vejo a necessidade da lagartixa, principalmente hoje que inventaram a raquete faz o efeito da lagartixa muito melhor do que a lagartixa. Come inseto sem fazer barulho. Exato. Então joga os trêsinhos que não faz barulho. Mas
a gente vai vendo, né, essa... O que foi? Você está balançando a cabeça. Não me manifestarei. Mas é verdade, você vai entrelaçando. Até tem uma história, não sei se vocês conhecem, tinham 2 mesas. Todos os participantes das 2 mesas eram aleijados. As mãos não chegavam na boca. Só que uma estava todo mundo triste, com fome e aquela coisa toda. E na outra, eles estavam super contentes, alegres, brincando. E aí perguntam, mas por que vocês estão alegres, estão tão tristes? E foi porque aqui nós já aprendemos alimentar o outro. A mão não chega na nossa boca, mas chega na do outro. Lá eles ainda não aprenderam isso. Então eles estão tristes, estão isso, estão aquilo. Por quê? Você não existe sem os outros. Todo mundo fala da profissão do lixeiro. Uma semana que o lixeiro fica em greve, a gente vê a importância deles. A necessidade deles. Todos têm a sua função, o seu objetivo. Sim. Na organização, né? Uma tarefa mais ou menos importante, mais ou menos essencial, né? Cada um dentro da sua função tem ali a importância. E se um falha na cadeia, desorganiza todo o resto. Sim, desorganiza todo o resto. É a questão do corpo humano. Se não for essa pinguinho de luz que tem lá no seu cérebro, que provavelmente é a centelha divina que está ali com o seu espírito quietinho ali, nada disso aqui funcionaria. Exatamente. Talvez, não sei, né? É uma questão de estudo daqui uma próxima encarnação, talvez a gente ouça falar isso. O corpo humano perde a sua funcionalidade, né? Numa encarnação, quando a pineal apaga. Não o laço que a gente acha que talvez a questão... Até porque o laço, eu não sei se eu vou falar uma grande besteira, desculpa te interromper, mas até aquele fio, né, que vai se desligando com o desencarne, a ideia que eu tenho é que ele começa a se desprender justamente da pineal. Da pineal. Quer dizer, não é o coração, não é é a pineal. Quando ela para, desfez o laço. Até as pessoas, já tem algum estudo sobre isso, que eu não li, não sei. As pessoas em coma, como é que é o funcionamento da pineal? Alguém leu? Não. Eu estou com um caso assim de uma pessoa que está na UTI já há umas 3 semanas e último eletro, a função cerebral mínima, tá, né? Obviamente, ele estugou, estava entubado durante 10, 15 dias. E assim, a gente só está esperando. Então, eu acho que isso que você perguntou, Lu, tem alguma coisa a ver. Está desligando ali. Porque ali não tem Eu acho que não fizeram... Pois é, até porque eu não teria essa função de estudo, né? Mas não fizeram uma ressonância, nem uma tomografia. Fizeram e tem essa... Por um acaso, observou-se como está a pineal na pessoa? Não. Isso não é interessante. Só para estudo, esse é que é o problema. Eu sei, mas o problema é esse, mas eles não têm isso. Até porque eu não sei se daria, porque a massa tumoral, eu não sei se já encobriu essa parte, entendeu? Mas seria interessante pegar se bem que tomografia em Valência é complicado, né? Não vê nada. Às vezes tem coisa, mas nunca dá nada. Só quando é uma coisa realmente como essa gritante. Uhum. Mas seria interessante. Porque como a gente falou lá no início, tem um médico, é Márcio ou Marcos Bastos,
ele faz um estudo de ressonância com os médiuns. Aí ele consegue ver ali uma maior atividade da pineal. Acredito que a tomografia não desce para ver, mas a ressonância sim. Ele já faz um trabalho sobre isso. Já. Depois você bota o nome dele direitinho. Tá, eu vou confirmar nos meus apontamentos. Eu vivo perdida em folhas de rascunho. Aí depois eu ponho. Sim, eu acho que deve ser por aí, sim. Então, uma buscada para ver se tem alguém estudando a pineal. Porque é o mesmo questionamento da questão do como, foi o mesmo questionamento que eu fiz uma vez para a Olímpia com relação ao paciente submetido a uma anestesia geral. Assim, são momentos diferentes, mas assim, qual que será a atividade aí, né? Procurando. O que vocês acham? Continuamos? Paramos? Faltam 4 minutos. Faltam 4 minutos só, né? Uhum. Assistência que faz. Paramos, Aline? Assistência que faz. Conseguiram Não entendi. ouvir? Não entendi. Não. Assistência que resiste. Não ouviu? Sim, agora eu ouvi, sim. Sei lá, eu acho que é melhor parar, né? Vai entrar em outro tema, só faltam 4 minutos. Hoje é que dia? Oi? Hoje é dia 17? Hoje é. Pois é. Marcar aqui então. Não, hoje já é dia 18. 17. Aqui já é Não, 18. aqui já é dia 18. Ah, tá. Para 18. você, É 17. cara colega. Esqueci. Marcou o seu aí? Marquei. Marquei aqui então onde a gente parou. Tá. Como não consegui terminar o live do jeito que eu queria, com ações, vou ver se semana que vem, esse final de semana eu consigo terminar ele bonitinho, aí a gente posta. Isso, é um capítulo relativamente pequeno. Qual? Esse? Esse aqui, os dois. Mas você, o que? Ainda falta coisa ainda para botar no slide, Aline? Não, só queria dar uma finalização, que eu achei que ele ficou muito sucinto. Acabou. Entendeu? Ok. Tá sequinho, né? E tem, Tá sequinho. tem um videozinho para a gente colocar. E aquele texto também deixa para o final do capítulo? Ah, eu acho, né? Ok. Ele é bem impactante, acho que no final vai ficar bom. A gente tem um texto depois que a gente quer deixar, mas quando terminar o capítulo, tá bom? Que é um texto que a gente achou, mas acho que é bastante forte. Não sei se de repente a gente vai botar no grupo, não sei, enfim, a gente vê. Bom, encerramos aqui nessa parte, né? É isso. Oi? Tá, eu vou botar. Quem faz a pressa? Né? Sou eu.
Bom, obrigado, meu Deus, pela oportunidade do estudo no dia de hoje. Certificando mais uma vez que não sabemos nada, não conhecemos nada do nosso organismo, nem de nós próprios, e ficamos sempre à busca, né, de respostas aos nossos questionamentos. Cada vez mais as perguntas aumentam e as respostas são cada vez mais confusas, mas só temos a agradecer pela oportunidade de podermos procurar as respostas, termos oportunidade para estudar e, sobretudo, ter a permissão de Deus, o acompanhamento de Jesus e dos bons espíritos para esclarecer as nossas dúvidas, né? E assim conseguirmos melhorar um pouquinho que seja nessa encarnação, sabendo que ainda vamos ter muitas e muitas histórias de lutas e batalhas para controlar os nossos instintos. Agradecer os estudos de hoje, que possamos refletir pelas coisas que ouvimos, que lemos, e consigamos aprender cada tema do estudo de hoje. Vamos pedir para que Jesus e os bons espíritos estejam na casa de todos nós, também na casa daqueles irmãos que não puderam vir ao estudo de hoje, que olhe por todos nós, nos ajudando nas nossas enfermidades físicas, mentais, emocionais, sobretudo espirituais, para que a gente consiga vencer mais essa etapa. Tenhamos uma boa semana, um bom restinho de semana, que estejamos aqui todos reunidos no próximo estudo, na quinta-feira que vem. Que assim seja. Gente, semana que vem pode ser que eu atrase um pouquinho para entrar. Eu tenho que levar a mãe para Juiz de Fora. Mas eu vou entrar, tá? De repente eu consigo chegar no horário, mas assim, só para deixar avisado uma vez.